Vamos então aprofundar nossos estudos olhando o tweet de número 4. Em qualquer oração, o nome sujeito, é o determinado máximo e o verbo é o determinante máximo. Isto, vamos ver. Determinante diz alguma coisa daquilo que está na ponta da seta, que pode ser um nome ou um verbo. E o determinante máximo é o verbo. Está aqui. Tem, casas tem, plural, no caso desse acento circunflexo, evidente, há uma concordância, e de fato casas está no plural. Nome é o único comandante de qualquer concordância da língua portuguesa. E a língua portuguesa tem 4 concordâncias, minha gente. Vamos ver aqui. E o determinado máximo é o nome sujeito é o nome é aquele que recebe toda a carga. Podem observar que todas as setas vão jogar em cima do nome casas, as determinâncias. Complemento de tem, só que por sua vez o tem joga em cima de casas. Azuis é a nome, é determinante de janelas, janelas azuis, joga aqui. O janelas é jogado dentro do verbo. O verbo joga aqui. Aqui temos 2 adnomes, determinante, determinado, determinante, determinado, determinante, determinado, determinante, determinado. Mas no fundo toda a carga cai aqui, em cima de casas. Sujeito, termo absoluto, é o ser do qual nós vamos declarar alguma coisa através desta oração. As mercadorias chegaram. Bom, bem simples, né? Nome sujeito. Quem chegou? As mercadorias. Tem até concordância, né? Plural, plural, concordância verbal. Determinante máximo chegaram e está se declarando alguma coisa das mercadorias. E um adnome. Determinante, determinado, determinante, determinado. Determinante essencial, essencial. Complementar o integrante. E assim por diante, minha gente. De tanto vocês ouvirem isso, vão gravar a linguagem dos sintagramas. Vamos então ao tweet número 5. A fórmula da oração normal representa o padrão comum de uma frase. A partir dela, pode-se entender bem a estrutura dos textos. É o que nós vamos observar aqui com o professor Deck. Isto, tanto a fórmula da oração, como o código numérico, como os sintagramas, levam a dominar a estrutura e o funcionamento dos nossos textos. A fórmula da oração normal representa o padrão comum de uma frase. A partir dela pode-se entender a estrutura e o funcionamento dos textos. Está aqui, ó, verbo que diz alguma coisa do nome está aqui. O patrão exigiu, olha a ação, exigiu. Quem exigiu? Patrão, nome sujeito. E olhem aqui, exigiu tudo isto, tanto assim que eu poderia colocar exigiu isto ou isso. Esse aqui é o famoso complemento verbal. E nós vamos ver mais adiante que temos 4 formas de complementar. Em forma de oração desenvolvida, em forma de oração reduzida, em forma de grupo nominal e em forma de palavra. Mas, aqui, 1, 2, 3. Mas professor, eu tenho uma dúvida. Então, se nós mudarmos a posição, né, no caso do nome 3 e colocarmos na frente, não será mais fórmula da oração normal? Será outra coisa? Bem, oração normal realmente é esta. Quando vem o nome sujeito, verbo, complemento verbal e advérbios. Esta fórmula nos vende uma imagem de como seria uma oração normal. E não proíbe depois de se colocar esses termos fora de ordem, dar outra ordem, mas nós sabemos que então fica a ordem indireta. Esta é a ordem direta dos termos. Então surge a ordem indireta da colocação dos termos e nós vamos ter mais adiante até um Twitter sobre isso. Eu sei que foi escrito, foi jogado no ar. E agora, no tweet número 6, vamos ver mais questões. A neopedagogia mostra que são 5 as posições de uma oração, mas admite a desnecessidade de alguns termos. Vamos ver. Muitas vezes o contexto dispensa a menção, o registro, assim por escrito, ou o registro falado dos termos, porque o contexto deixa bem claro. Então, numa oração normal, nós podemos ter apenas
uma palavra, como é o caso aqui, e fica na mente apenas a posição 1. A posição 1. Ó, choramos. Ó, ficou elíptica a posição 1. Mas a posição 2, sem verbo não dá para se emitir mensagem. Não há como se emitir mensagens. E só que aqui é um verbo que não precisa de complemento nenhum. E circunstâncias nós estamos assim dispensados de mencionar. Choramos. Dentro de um contexto, nós podemos estar dispensando mais palavras. Está aqui, verbo, de onde sai o sintagma essencial. Eu sou o determinante do nome 1, que não aparece, mas mandar um pronome, que significa no lugar de nome, a palavra pronome. E temos então elipses aqui. A neopedagogia mostra que são 5 as posições de uma oração, mas admite desnecessidade de alguns termos. Nome 1, sujeito, pode estar elíptico, verbo, tem que estar presente. Também num contexto podemos, assim, omiti-lo, mentalizá-lo apenas. Complemento verbal, se o verbo exigir. E circunstância, se quisermos colocar. Termo acessório, se a gente quer utilizar, né? E o ad nome, que é um determinante do nome. Ad nome, determinante do nome. Então, são 5 as posições, que dentro de uma fórmula de oração podem aparecer. Vejam bem, é interessante dominar a linguagem dos sintagramas e a linguagem do código numérico. De tanto utilizar isso, o aluno fica craque, e para analisar depois qualquer texto, qualquer frase, ele faz rapidamente. Isso é muito interessante. No tweet de número 7, vamos ver então o que o professor Deck acabou de falar sobre mentalização. O contexto muitas vezes dispensa a expressão verbal de um determinante ou um determinado, deixa-o apenas mentalizado. E aqui nós temos exemplares que o professor Deck vai nos mostrar. Exato, é claro que a mentalização supõe muitas vezes contexto. Ou a frase foi extraída de um texto, ou estamos numa situação que basta apontar com o dedo, ou, enfim, basta estar presente para se entender a mensagem. Estudamos muito. Estudamos o quê? Foi dispensado, fica na mente. Muito é a quantidade, advérbio. Quem estudou? Nós, pronome. A palavra pronome significa no lugar do nome 1. Este estudamos, por causa deste mos, sabemos que se refere a nós, que é o sujeito, o nome 1, o sujeito era oculto. Mas vejam bem uma frase aqui, em que até o verbo, os 2 essenciais aqui estão ausentes, as 2 peças essenciais, o 1 e o 2. Enfim, sós. Enfim, sós. Claro, enfim, nós estamos sós, né? Então, a elipse, aqui marcada pela vírgula, e o verbo, aqui só pode ser o verbo ser, sós significa sozinhos, né? Então, a elipse pode ser permitida e compreensível. A fórmula da oração aqui está ausente. Não há, assim, preenchimento completo. Mas, enfim, e nós estamos sós. 1, 2, estamos, e o sós seria o nome predicativo, que é determinante do nome 1. Então, preparem-se que muitos termos podem estar ausentes, mas a fórmula da oração nos dá a base para se entender e colocarmos o raciocínio e as peças no lugar, nem que seja artificialmente, mentalmente apenas.